Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Que bom que você está conosco e vamos começar agora para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas, acompanhando também por todo o país através da Claro TV, acompanha através aí da Nel TV no Brasil e no Paraguai, tem nos acompanhado também no Facebook e aqui no Mato Grosso do Sul. A partir desse momento estamos com a TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco e está levando com sinal aberto aqui o programa Agricultura BR para todo o Mato Grosso do Sul. Agora sim vamos começar o programa. O pessoal já tinha adiantado o assunto lá, agora vamos falar disso. Olha só, a Datagro estimou mais de 131 milhões de toneladas de produção para a safra 2020-21 de soja. Há uma elevação também estimada para a área ocupada com a oleaginosa na próxima campanha e essas áreas avançam sobre áreas degradadas. Não tem desmatamento nenhum, não tem abertura de nova área, é simplesmente área degradada sendo ocupada. E é sobre esse assunto que eu falo agora, falo dos números, das estimativas em relação à produção, produtividade e também área que será ocupada com soja nessa campanha 2020-2021, que já está bem comercializada, mais de 40% vendida. Veja só como é que deve ficar a safra 2021. A área ocupada de 37.990.000 hectares, 2,5% de alta, essa é a estimativa que se tem para a área na campanha próxima. A produção estimada com 6% de elevação, a 131.690.000 toneladas, para uma produtividade média no Brasil mais alta de 57,76 sacas por hectare. Essas são as estimativas de Datagro para a safra 2020-2021 de soja no Brasil. E o agronegócio brasileiro está batendo recorde de exportações, de embarques em várias cadeias produtivas. E se tem ali um futuro, uma visão muito positiva para elas. Aí nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, se tem algumas cadeias produtivas que têm aí uma boa visão de futuro também e que ainda não estão ali aparecendo no radar, ainda não estão com destaques, e ele respondeu para nós. Uma das melhores notícias que nós temos num conjunto de notícias tão ruins, que vivemos nesse primeiro semestre, foram as exportações do agro. Até peguei o dado mais recente aqui para dar alguns números para vocês. Olha, nesses primeiros 6 meses do ano passado, nós tínhamos vendido 47 bilhões de dólares. Os primeiros 6 meses desse ano chegamos próximos a 52 bilhões de dólares, o que faz a gente acreditar que talvez o Brasil ultrapasse os 100 bilhões de dólares nesse ano. As exportações do agro representaram no semestre 51% de tudo o que o Brasil vendeu. Se você pegar o mês de junho, porque elas estão se acelerando desse ano, comparando com o mês de junho do ano passado, o agro representou 57% das exportações do Brasil. Então nós temos aí os produtos crescendo bastante, mas assim, com um enorme potencial pela frente são as carnes, a soja, o milho e um pouco do açúcar. Essas têm grandes perspectivas de crescimento nos próximos 10 anos. Está aí o professor Marcos Fava Neves, mais uma participação aqui conosco, um grande abraço a ele. E olha só, vamos falar agora então dos números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de vendas e exportações, apresentado tradicionalmente nas quintas-feiras. Tivemos aí um bom volume de exportação de vendas de exportação de soja dos Estados Unidos. Nós vamos apresentar o número que você viu agora na tela, é o acumulado, tanto das vendas ainda da safra 19-20 quanto da 20-21. Vou começar mostrando os números da safra 19-20, parte dessa safra aqui, dessas vendas, vão ter que migrar, não tem jeito,
para a safra 2021. Então, serão canceladas e reposicionadas na próxima safra. De qualquer maneira, foram 257.800 toneladas de soja vendidas na semana encerrada em 23 de julho. O acumulado de safra totaliza 46.910.000 toneladas. A meta de exportação para a safra velha, 19 e 20, é de 44.910.000 toneladas. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a safra 2021. Olha, os números da safra 21 totalizaram, com vendas na semana norte-americana, 3.344.100 toneladas. Um ótimo volume de vendas, com forte destaque para o apetite chinês por soja, que tem aproveitado a situação, já que não tem soja no Brasil para comprar, tem comprado soja nos Estados Unidos e conseguido negociar melhor, principalmente fatores de preço. Veja só o que nós temos aqui no resumo da semana até o 23 de julho. Semana com vendas de 3.344.100 toneladas, sendo que desse total, 1.989.000 foi para a China. Aí, para destinos não revelados, 1.233.000, teve alguns cancelamentos, mas o que nós temos aqui no final das contas? A China comprou praticamente tudo. É exatamente isso. Quase toda essa venda foi para a China. Se você considerar o que foi de 1.980.000 para a China e 1.200.000 para não declarados, isso é China também, então vendeu 3.344.000 toneladas para a China. Safra agora com vendas totalizando 13.710.000 toneladas para uma meta de exportação de 55.790.000 toneladas. Semana muito agitada, muita aquisição por parte dos chineses junto aos norte-americanos quando falamos de soja. E também quando eu falar de milho vai aparecer um número também bem acelerado. Mas olha só, esses dados, claro que eles influenciam diretamente os negócios lá na Bolsa de Chicago. E é o que nós vamos destacar agora. Você vai acompanhar comigo como é que vem a oleaginosa. Continua em queda. A notícia ali é muito boa que nós trouxemos, mas o fato é que a safra 2021 americana vem cheia. Não há dúvidas agora para os negociadores norte-americanos, né? Aquele relatório de segunda-feira, no final da tarde, foi realmente bombástico e isso faz com que se tenha soja em queda. E a posição de agosto vem a $8,85 o bushel, setembro $8,80, novembro $8,82 por bushel, janeiro $8,88 mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Aproveito para falar de dólar, o dólar influenciando todas as exportações do Brasil. Dólar vem hoje com alta de 0,22% a R$ 5,18 mais 4, por enquanto, dólar operando em alta. E para falar da moeda norte-americana, o comportamento dela, mercado financeiro, nós vamos agora até São Paulo, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Sara Kirchhoff. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Recapitulando um pouquinho de ontem, né? A gente falava sobre as altas e quedas do dólar, inclusive a gente entrou aqui preparados para falar de uma queda, chegou na hora da participação, o dólar virou, começou a subir um pouquinho, mas ele ficou oscilando assim, sem grandes volumes, né, vamos dizer assim, nessas variações, foram variações muito pequenas. E no fechamento do dia, o dólar teve uma alta de 0,29% frente ao real brasileiro. E hoje, mais uma vez, a moeda norte-americana opera em alta frente ao real. Nesse momento, é uma alta muito parecida, inclusive, com essa de ontem do fechamento. 0,26% de valorização e o dólar comercial operando na casa de R$ 5,18 nesse momento. Ele se comporta assim também frente a outras moedas ao redor do globo, um dia depois da decisão, né, da reunião de política monetária dos Estados Unidos. O Federal Reserve falou ontem que vai utilizar todas as ferramentas possíveis para continuar estimulando a economia nos Estados Unidos, especialmente nesse momento que novos casos de coronavírus continuam aparecendo por lá. Sinalizou também de forma unânime que deve manter a taxa básica de juros norte-americana nos patamares baixos, como acontece agora, pelo tempo que ainda for necessário. Então, foram alguns dos pronunciamentos, nada de muito novo depois da reunião do Banco Central norte-americano ontem. Enquanto o dólar opera com essa alta de 0,26%, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje tem uma queda de quase 1,5%, está na casa de 104.202 pontos o Ibovespa.
agora por volta do meio-dia, né, está se comportando assim durante praticamente toda a manhã. Mas ontem, importante ressaltar, o Ibovespa fechou acima dos 105 mil pontos pela primeira vez desde o início do mês de março. Então ele não tinha essa pontuação, é evidentemente muito impactado por tudo que está acontecendo em função da pandemia e isolamento social. E agora o Ibovespa ele está nesse movimento chamado de realização de lucros, também considerando a alta que foi registrada ontem na quarta-feira. Nesse momento, só atualizando, queda de 1,1% no Ibovespa, 104.443 pontos. Então, o resultado ainda assim alinhado também com um viés mais negativo que é sentido no exterior nessa quinta-feira, um dia também ainda marcado pela apresentação de resultados corporativos no radar, entre eles resultados do Banco Bradesco e também da Vale. Ontem, então, o Ibovespa teve uma queda, uma alta, e hoje vem com esse movimento mais de queda. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, as bolsas caíam hoje moderadamente. Na Europa, queda de mais de 1% nos índices acionários nessa quinta-feira, então a gente está também acompanhando esse movimento lá fora. Agora, outro dado que chama atenção nessa quinta-feira já era esperado, né? Mas ainda assim agora se confirma que a economia dos Estados Unidos ela teve uma contração no segundo trimestre que ficou na casa de 32,9%, quase 33% de queda para o PIB norte-americano no segundo trimestre desse ano, evidentemente também impactado por toda essa situação de coronavírus, né, isolamento social, fechamento de várias empresas. Isso está sendo visto em diversos países ao redor do globo e também, evidentemente, afeta a maior economia do mundo. De acordo com os especialistas, então, essa é a queda mais acentuada para a economia norte-americana desde a Grande Depressão, a crise de 1929, uma queda de 32,9% em uma taxa anualizada no trimestre passado, o declínio mais forte de produção desde que o governo dos Estados Unidos começou a registrar esses dados em 1947, conforme informou o Departamento de Comércio norte-americano. Mais que o triplo, então, do declínio recorde anterior, que foi de 10% no segundo trimestre de 1958. Então, realmente, né, os impactos começam a aparecer, mas existe muito otimismo em relação agora a esse segundo trimestre do ano, do segundo semestre do ano, para que as coisas realmente comecem a mudar e a gente veja um cenário diferente mais para o fim do ano. Vamos torcer, né, Fabiana? É com você. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. Olha, por aqui eu vou seguir falando sobre soja e vamos mostrar agora que a soja negociada nos portos do Brasil vem com alta. Isso é dólar? Não. Isso é disputa por preço mesmo, soja elevou o valor. Nós temos aqui com entrega no mês de agosto, a produção está me confirmando que é agosto mesmo. Porto de Santos a R$ 119,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 118, de acordo com a Grãos Corretora. São os números que eu vou destacando aqui no Agricultura BR, que vai seguir falando daqui a pouco a respeito de milho. E olha, quando eu falar de milho, você vai ver que o China comprou mais de 2 milhões de toneladas de uma vez só nos Estados Unidos, vendas confirmadas no dia de hoje. É o que eu vou trazer e comentar um pouco depois do intervalo comercial. Eu volto já. No Mato Grosso do Sul, a estimativa de área ocupada com o milho de segunda safra reduziu um pouco, estava em 1.900.000 hectares, caiu um pouco mais, agora está em 1.885.000 hectares ocupadas, com uma produtividade de 72 sacas, um resultado direto das questões climáticas enfrentadas na segunda safra no Mato Grosso do Sul e também podemos dizer que no Paraná também, e o atraso que teve no cultivo e depois na colheita da soja. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Vinícius Souza. Dados divulgados pelo SIGA-MS confirmaram que houve redução de quase 13% na área plantada do milho na safra 19/20. Além disso, intempéries climáticas e também o atraso no plantio da soja influenciaram nos resultados. Essa safra ela foi prejudicada pelo atraso da semeadura da soja. Desde setembro, que a gente teve um mês muito seco, prejudicou a dessecação da soja, né? E então o Mato Grosso do Sul acabou plantando sua soja com um atraso bastante considerável. Isso resultou em colheitas mais tardias, não prejudicamos a produtividade média da soja, tivemos uma boa colheita de soja, uma boa safra de soja, mas atrasou bastante a semeadura do milho segunda safra, que finalizou aí a sua semeadura com 14 a 20 dias de atraso na média.
Colocar a semente fora do período ideal da semeadura da cultura também traz impacto sobre a queda de produtividade. Dessa maneira, a ProSoja já estimava uma produção média menor para a safra 19/20 em relação ao ano passado. Mato Grosso do Sul, na safra 2019 de milho, ele obteve aí produtividades acima de 90 sacos de média, o que nos deu aí uma produção de mais de 12 milhões de toneladas de milho. E nessa safra, a gente, além de ter uma área reduzida em função da segurança que os produtores tiveram em não plantar toda a área com milho em função do atrasado da semeadura, nós tivemos então essa redução de área e também uma semeadura mais atrasada que fez com que a ProSoja começasse a estimativa de produtividade na casa dos 70 sacos, aí, divulgando aí uma produtividade média estimada em 72 sacos. Dobache explica que o boletim mostra o início do trabalho de levantamento de produção média do milho segunda safra em Mato Grosso do Sul, muito centralizado nas regiões norte e centro-oeste. A colheita que começou aí nos últimos 10 dias ainda está numa marcha muito lenta de desenvolvimento. Essa colheita ela deve ganhar força agora nos próximos 10 dias, onde o produtor do sul do estado deve começar a colher um pouco mais do milho dele, uma vez que a região que está mais adiantada é a região norte do estado. A gente percebe aí que a região norte já passa dos 8% de colheita, a região central do Mato Grosso do Sul também está aí com 8, 9% de colheita, mas a nossa média aí não passa de 5% do milho colhido. Além disso, a safra atual enfrentou problemas com o enfesamento pálido, causado pelo molecute cujo vetor são as cigarrinhas. E a gente chama a atenção que as cigarrinhas que podem transmitir essa doença do enfesamento para o milho, ela fica muito suscetível a contrair o molecute quando ela se alimenta de plantas remanescentes do milho, as chamadas milho tiguera, que ficam aí depois da colheita do milho, quando o produtor não faz o controle daquelas plantas remanescentes ali, daquelas plantas tiguera. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E por aqui nós falamos a respeito da área de milho e também como que deve ser a próxima campanha 2020-2021. A Datagro divulgou na tarde desta última quarta-feira números em torno das suas estimativas. E a ocupação com milho em primeira safra na próxima campanha deve totalizar 4.460.000 hectares, uma alta de 1,8%. Vai ter elevação também na ocupação com milho de segunda safra, que é a maior área do país, e com isso a produção deve ficar bem mais elevada e chegar ali até 103.470.000 toneladas. Vamos dar uma olhada agora nos números aqui que a gente traz no Agricultura BR em relação a milho. Você tem aqui números relacionados à área de milho. Nós temos aqui dados que mostram os números aqui para a área de 4.460.000 hectares, com uma alta de 1,8%, enquanto que a produção chega a 28.390.000 toneladas. Aqui está hectares, mas é toneladas, uma alta de 8,8%. Essas são as estimativas que a gente traz para a primeira safra. Vamos mostrar agora o que deve acontecer em segunda safra no Brasil, e a área ocupada também é o que você tem em destaque comigo agora no Agricultura BR. Você vê aqui uma área de 14.820.000 hectares, elevação de 3,2%, produção de 83.740.000 toneladas, essa é a estimativa que se tem
para a produção de milho em segunda safra no Brasil. Esses dados foram divulgados pela Datagro. Com isso, a Datagro acredita numa produção de 112 milhões 126 mil toneladas. 112 milhões 126 mil toneladas na safra total da campanha 2020-2021. Chegar a 112 milhões de toneladas de milho será disparada a melhor safra de milho do Brasil. Vamos acompanhar agora os valores do milho nos portos do Brasil. Você acompanha comigo portos de Santos e Paranaguá. Valor de referência em Santos a R$ 50,00 a saca, Paranaguá R$ 49,00, com entrega no mês de agosto, de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz diariamente aqui números importantes para os negócios no Brasil. E eu sigo agora no Agricultura BR para falar a respeito do como que foram as vendas. Agora sim, acertei a câmera, né? Eu errei aqui com o Lucas, desculpa Lucas, nosso diretor, mas é o seguinte, olha o que aconteceu hoje. Foi informado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, olha o que está aparecendo na tela ali, que o Departamento de Agricultura informou vendas avulsas. Exportadores privados informaram uma venda de milho para a China de quase 2 milhões de toneladas. Os números mostram, com destino para a China, um volume bastante elevado, com mais de 1.900.000 toneladas e outras 132 mil para destino não declarado. Você sabe muito bem que destino não declarado, quando se fala de vendas americanas, provavelmente é China, então deve ter até superado essa marca dos 2 milhões de toneladas, de acordo com os dados que foram informados hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Sigo falando agora a respeito de milho, agora trago o milho norte-americano. Você tem aqui milho negociado na Bolsa de Chicago, vindo agora com a seguinte situação, de ligeira alta, com setembro a $3,16 o bushel, temos aqui dezembro a $3,26 mais 6, março $3,38 mais 4 e maio $3,46 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Ainda hoje eu vou conversar com uma pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul que fala sobre o papel da mulher no agronegócio e também sobre o atual momento da pecuária brasileira e ainda vamos falar sobre o mercado do café. Eu volto já. E a produção brasileira de café deve crescer cerca de 40% nos próximos 10 anos. É o que aponta um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Até 2030, a produção pode atingir 69 milhões e 100 mil sacas e o Sudeste deve ampliar ainda mais a sua posição na cultura. Apesar do aumento de produção, a área plantada deve registrar redução de 2%. Consumo doméstico e exportações líquidas também seguirão em alta de 28% e 7% para o período projetado. Em 2019, as exportações bateram recorde, com 40 milhões e 600 mil sacas, 13,9% maiores do que na safra anterior, o que rendeu ao país 5 bilhões e 100 milhões de dólares com embarque de café. Com a colheita da nova safra em andamento, devem ser colhidas entre 57 milhões e 62 milhões de sacas somente em Arábica e Conilon. São os números aí da Fiesp na sua projeção para o café. Lembrando aí, Sudeste lidera mesmo, Minas Gerais, se fosse um país, eu sempre falo isso, né? Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo sozinho. Então é onde está concentrado a maior parte do café do Brasil mesmo, mostrando aí elevação e com áreas menores. Significa produtividade melhor, um trabalho melhor feito no campo pelo cafeicultor brasileiro que está sempre de parabéns.
E eu falo agora de café, mas agora falando um pouco a respeito dos números para que o cafeicultor se guie aí, começando pelo Arábica, em relação aos seus negócios. Pode colocar aqui na tela Nova York, porque hoje tem alta. Posição de setembro vem a $1,14 mais 50 libra-peso. Dezembro, $1,17 mais 45. Março, $1,19 mais 20. E maio, $1,20 mais 20 por libra-peso. São os negócios que destacamos agora com o café Arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora em destaque para o Agricultura BR, referência para o Conilon no Brasil, negócios na Bolsa de Londres em queda. Robusta hoje recua, posição de setembro a $1.335 a tonelada, queda de 0,67%. Novembro, $1.351, queda de 0,51%. Janeiro também caindo a mesma coisa para $1.364 a tonelada. E março, $1.380 a tonelada. São os números que eu destaco para o Café Robusta no Brasil. Eu vou conversar agora com a Andressa Beata, ela que é pecuarista, é produtora rural, é uma das grandes motivadoras da mulher no agronegócio no Brasil. E nós vamos conversar com ela por internet. Ela está em Costa Rica, no interior do Mato Grosso do Sul. Andressa, sempre um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber o seguinte, o que mudou nas ações, nas atividades do agronegócio com uma presença mais feminina? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Obrigada mais uma vez por participar aqui do canal do Boi, sempre um prazer. Bom, eu sou suspeita para falar das mulheres, né? Porque a minha mãe tomou uma iniciativa aí há 10 anos atrás, por necessidade de cuidar da fazenda, que o meu avô deixou e ela era filha única. E tomou a frente de tudo e durante 10 anos tocou e fez a coisa acontecer. Então, por aí começam os meus exemplos de mulheres que com garra toparam o desafio. Eu acho que quem esteve até agora, essas mulheres que vêm assim, de anos anteriores e que realmente estão no agronegócio, são realmente mulheres de fibra. Hoje está tudo muito mais fácil da gente tocar, das coisas acontecerem, sabe? Eu acredito que antigamente era tudo ainda mais difícil. Eu sofri um pouco de preconceito, você vê ainda muita coisa das pessoas desacreditarem na sua capacidade, e aí isso dificulta um pouco a entrada das mulheres. A gente ainda, infelizmente, eu não gosto de mimimi. Se é uma coisa que eu não gosto na vida, é de mimimi, de vitimismo, não curto. Mas, como eu morava antigamente em Campinas, né, em São Paulo, trabalhei sempre com grandes empresas, eu não via mais tão à flor da pele esse preconceito com a mulher, com o trabalho que ela pode realizar. E quando eu vim para o agronegócio, eu senti. E aí, imagina como isso era antigamente, entendeu? Hoje em dia eu acho que a gente está muito mais capacitada, a gente tem um caminho diferente aí a seguir, a mulher, não desmerecendo os homens jamais, mas a gente tem uma sensibilidade um pouco diferente, uma capacidade aí de ver o todo um pouco diferente, um pouco mais aberta a mudanças, a tecnologias, a perguntar onde é o caminho, né, lá no posto. Então, eu acredito que essas sejam algumas vantagens que a gente tem, ou algum tipo, né, que a gente possa trazer aí para acrescentar no agro, né. Andressa, nos últimos 10 anos, principalmente, eu tenho entrevistado muitas mulheres que estão em funções de gestão de empresas rurais, de empresas agropecuárias ou do agronegócio.
também mulheres que são titulares de fazendas e mulheres também que são titulares de algumas das principais empresas de consultoria de agronegócio, seja na área de pecuária, de cana-de-açúcar, também de agricultura. E um dos fatores que, quando nós conversamos com as equipes que atuam, é que mudou principalmente, de uma maneira melhor, o fator dos recursos humanos. As ações em relação às equipes, essa ligação entre as pessoas mudou. Esse é um dos principais elementos, Andressa, na visão das equipes, né, dos trabalhadores, esse é um dos elementos que vieram com bastante mudança nesses últimos 10 anos. Sim, eu vejo isso também com relação à matéria, né, do trabalhador, né, de como isso é levado, mas assim, eu sinceramente senti também esse preconceito vindo deles. É muito engraçado, porque eles não estavam habituados a tratar com mulheres. Porque assim, Fabiano, você está falando de mulheres que estão em cargos de gestão, em cargos de grande empresa, mas existe o dia a dia também, sabe? Daquelas mulheres que não estão aí ainda numa gestão, mas estão num patamar ainda mais baixo. E isso vem num processo de aprendizado constante das duas partes, eu acho, sabe? Tanto da mão de obra, quanto de quem está ali para gerir aí o negócio nesse novo momento, ou que está tentando levar o agronegócio. Mas com certeza a mulher, como eu disse, com relação à sensibilidade, para relacionamentos a gente consegue ser um pouco mais flexível, a gente consegue entender o lado às vezes do outro, um pouco mais de empatia, do que o homem que às vezes é um pouco mais duro no sentido de levar algumas situações, entendeu? Mas com certeza isso vem agregando o fato da gente buscar melhoramento, aprendizado, tanto para a própria mulher quanto para os colaboradores, né? Porque, por exemplo, a gente quer fazer cursos, fazer com que o colaborador possa ter essa oportunidade de aprender algo novo, porque no agronegócio, sinceramente, os colaboradores vêm aí num ritmo de vamos fazer o dia a dia, não existia muito isso para eles, né? Então, pelo menos o que eu vejo é da mulher tentar sempre agregar e levar esse aprendizado da forma a profissionalizar mais aí a partir do agronegócio. Então, a gente tem aí também essa, com certeza, esse é um fator. Andressa, vamos aproveitar e falar de pecuária. Você é pecuarista, como que você está avaliando esse ano de 2020? Nós temos uma situação diferente causada pelo Covid, mas há muita demanda sobre carne brasileira, todas as carnes do Brasil. Como é que você avalia este momento para a pecuária nacional? Fabiano, eu estou, na verdade, trabalhando com a mão na massa na pecuária há 2 anos e meio. Antes eu sou publicitária, né? Eu trabalhava em Campinas, tinha minha própria empresa e vim para o MS para assumir a fazenda que a minha mãe pediu auxílio, então passando por uma sucessão familiar dentro da nossa fazenda, que é uma fazenda de cria. E durante esse processo desses 10 anos da minha mãe, óbvio, eu acompanhava tudo, porque minha mãe é filha única e nós somos em 2 irmãs, mas sempre naquela luta, naquele estresse do dia a dia do produtor e a pecuária cada vez mais sofrida, né? A gente passou aí por momentos aí em que a pecuária realmente estava dando lucro para quem realmente sabia fazer bem, porque quem sabia fazer mais ou menos não estava lucrando com nada, tenho certeza. E aí, assim que eu cheguei, eu me deparei um pouco com esse cenário, mas já com um cenário de reformulação de tudo, e não sei, por talvez também estar tentando buscar tecnologias e coisas novas e agregar lá na fazenda, eu percebi que isso veio aumentando aí e melhorando a questão da pecuária, até que no ano passado isso deu um boom, né? E a questão da própria política, que é complicado, um pouco complicado falar, mas o fato aí do Ministério estar fazendo um trabalho incrível com o mercado externo,
Tenho certeza que é o que tem também ajudado muito a gente passar por esse momento que é difícil, porque foi muito engraçado. A gente, né, tem passado, eu vi tudo que aconteceu nesses últimos anos com a minha mãe de perto, e da peleja, de repente, ano passado a gente falou, é agora, vai subir, e veio a pandemia. E aí todo mundo falou, puxa, era agora, a gente não dá sorte mesmo, né? Mas aí a gente passou por um momento de oscilação, e aí o voo começou a decolar aí de novo na arroba do jeito que está atualmente. E, ao meu ver, né, acompanhando aí tudo que tem acontecido, só tem a crescer, né, porque a gente tem a possibilidade, como o Brasil, né, de um país que dá para produzir muito mais do que já existem as grandes fazendas que fazem o grande volume do gado, né, os grandes confinamentos que cuidam disso, mas assim, no dia a dia, que é o que eu vivo, eu vejo, sei lá, 5% em volta de mim que realmente estão preocupados com isso, com fazer diferente, com fazer melhor, com intensificar, sabe? Eu vejo ainda que existe sim essa tecnologia, high-tech, tudo maravilhoso, sabe? Mas existe o produtor que ainda vive num momento de rapador, sabe? E não cuida do seu solo, e não pensa em genética. Então eu vejo, e se a gente cuidar dessas áreas, olha o que a gente pode produzir. Em áreas como a minha, por exemplo, que a gente ainda está num processo de cuidado, a gente ainda não consegue fazer, sei lá, metade do que a gente gostaria. Mas existe essa possibilidade, e eu tenho visto aí a pecuária acompanhando tudo como um grande mercado, né? Tá certo, Andressa Beata, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi. Obrigada, é um prazer. Um prazer, boa tarde. Conversei com a Andressa Beata, ela é produtora rural, pecuarista aqui no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Falou do papel da mulher no agronegócio e também sobre a pecuária brasileira.